Boa noite, queridos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, nesta quarta-feira, para anunciar as boas novas do Senhor, anunciar as maravilhas de Deus e agradecer pela sua vida, pela sua família e agradecer por todos que estão orando por nós. Queridos, que Deus nos dê um culto abençoado, um estudo bíblico nesta noite abençoado e os louvores que seja para a glória do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa. Quero orar por você nesse instante. Querido Deus e Pai, o Senhor venha nos abençoar nesta noite, uma noite poderosa, uma noite alegre, feliz, que o Senhor esteja conosco a cada momento e que esses louvores que vão subir ao céu sejam aceitos para a glória do Teu santo nome. Vem cuidar de nós, vem nos abençoar nesse estudo que vamos ter poderosamente nesta noite e possamos engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Fica conosco e abençoa, Senhor, a banda, abençoa todos os Teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos para a glória do Teu nome. Aleluia. Sua família, estamos aqui para honrar e agradecer o nome do Senhor. Fiquei muito feliz. No último domingo nós recebemos as cestas aqui na igreja, vocês trouxeram. Que a bênção do Senhor continue sobre vocês.
E nós vamos passar depois um vídeo para vocês sobre a entrega das cestas. E vocês vão estar por dentro de tudo que se passou, quantas famílias foram abençoadas com o alimento que você trouxe. Então que Deus te honre e te abençoe a cada dia. Recebemos mais de 50 pares de tênis e para doar para as crianças. Então tudo isso é bênção do Senhor sobre nossa igreja, sobre nossa vida. Amém? Glória a Deus. Quero convocar vocês no próximo domingo, titula-se o Dia das Mães. E nós estaremos aqui abençoando todas as mamães, orando por elas, abençoando. E eu convido vocês para estar conosco, pelo menos no culto da tarde, né? Muitos ficam a mamãe no culto do almoço, fazer o almoço junto, comer junto. Mas à noite a gente pode estar juntos, adorando, exaltando o nome de Jesus. E nós vamos ter hoje o primeiro estudo sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, com a pastora Larissa. E nós queremos que vai ser uma bênção esse estudo durante essas 4 semanas na sua casa. Você poderá estar ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém? Quero orar agora pelos dízimos e ofertas, pelo que você está nos ajudando, está depositando aí na nossa conta. E Deus está nos honrando e nos abençoando para que não falte nada na casa dele. E na sua nunca vai faltar também. Amém? Querido Deus e Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar. Todos os irmãos que têm nos apoiado, nos ajudado. Te agradeço, Senhor, pela banda que está aqui tocando, cantando, adorando o Senhor, pelos irmãos da técnica, pelos pastores dessa casa, pelos líderes. Eu te agradeço, ó Deus, porque eles têm nos ajudado e nos apoiado. Que a bênção do Senhor seja sobre cada família, cuidando, guardando, ó Deus, sustentando em tuas mãos, e que nunca falte o pão de cada dia nesta mesa, nesta despensa, tenha sempre abundância, como tivemos essas cestas que doaram para ajudar tantas pessoas. Abençoa ricamente, ó Pai. Em nome de Jesus te agradeço e te adoro. Deus te abençoe, irmãos. Amém? Que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio da tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Glória a Jesus. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou.
posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá o fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá o fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Aleluia. Te abençoe. Graça e paz, queridos. Como é bom estar com você aqui essa noite, para nós começarmos mais um estudo. Um estudo diferente do que tem vindo com o pastor Oswaldinho, mas um estudo em que nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Queridos, eu quero adiantar algumas coisas para vocês. Dentre eles, o seguinte: se a gente for estudar o Sermão do Monte minuciosamente, nós vamos varar aí uns 4 meses a 5 meses. Então, nós reduzimos para que você possa acompanhar e ter esse manual na sua vida no dia a dia. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Diz o seguinte: certo dia, quando Jesus viu que a multidão se ajuntava, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Queridos, o Sermão do Monte nada mais é do que um conjunto de ensinamentos principais que Jesus deu aos seus discípulos. Podemos dizer que o Sermão do Monte, na verdade, ele vem como um manual de vida para a nossa vida. Ele literalmente é um manual que o Senhor deixou para dizer para mim e para você o seguinte: se você quer saber como conduzir a sua vida no seu dia a dia, leia Sermão do Monte. Você vai falar assim para mim: Lari, onde eu encontro o Sermão do Monte? Você vai encontrar o Sermão do Monte em Mateus 5, do capítulo 5 ao capítulo 7. Em todos esses 2 capítulos fala sobre isso. Eles discorrem sobre conduta de vida, sobre como devemos prosseguir, como devemos caminhar. Os ensinamentos são conhecidos como o Sermão da Montanha, porque Jesus tinha o hábito de ensinar no monte, aonde havia mais espaço. Jesus não ficava naquela aglomeração, aquele negócio apertado, não. Ele ia para o lugar onde o povo podia ficar mais separadinho, podia andar, podia ter relacionamento, mas de uma forma mais livre. Então, ele sempre gostava de subir ao monte para ensinar as pessoas. O Sermão da Montanha mostra como o cristão deve viver. É o que eu disse para você, o Sermão do Monte, ele é um manual de vida. É como eu e você temos que conduzir. Aqui está tudo para mim e para você. Você quer saber como a nossa vida tem que ser? Você quer saber como o seu coração tem que caminhar? Vá para Mateus 5 e capítulo 5, vai para Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. O Sermão do Monte começou quando Jesus viu a multidão e decidiu subir a montanha para ensinar. Aprendemos 7 lições quando falamos de Sermão do Monte. 7 lições que nós trazemos para a nossa vida dia após dia. Primeira parte do Sermão do Monte, ele começa falando quem é abençoado por Deus. Quem são as pessoas abençoadas? Jesus começa o seu sermão com a famosa bem-aventuranças, explicando como as pessoas com certas virtudes serão abençoadas.
Ele começa a dizer para mim e para você, olha, felizes são os pobres de espírito, pois o reino de Deus pertence a eles. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes são os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes são aqueles que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Os felizes, na verdade, vem dizer para mim e para você o seguinte: você é abençoado. Bem-aventurado, abençoado é você que tem na sua vida essas virtudes. Abençoado é você que tem isso como conduta. Abençoado é você que olha e tem fome e sede de justiça. Você vai ser saciado. Abençoado será você que tem misericórdia. Abençoado será você em tudo o que fizer. O Sermão da Montanha diz para mim e para você o seguinte: você quer parecer com Jesus? Então tenha as características de Jesus. Em vez de você concentrar na sabedoria ou na força humana, Jesus abençoou aqueles que sofrem e são desprezados. Em todo o tempo no Sermão da Montanha, você vai encontrar que Jesus, ele não está preocupado com a força humana, mas ele está preocupado com aqueles que são desprezados, com aqueles que são jogados pela sociedade. Esse é o interesse de Jesus, é pegar essas pessoas e trazerem elas para as mais perto. E dizer, olha, vocês que olham para essas pessoas, vocês que estão perto dessas pessoas, vocês que olham para o misericordioso, você que tem misericórdia, você que olha para o pobre, tem dele compaixão, você será sempre abençoado. A sua conduta sempre será uma conduta plena. Aqueles que amam Jesus sofrerão, mas no fim serão recompensados. Você vai encontrar isso em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Que fala que por causa de Jesus, nós vamos sofrer zombaria, perseguição. Mas nós temos que nos alegrar, porque a recompensa para nós que somos perseguidos, que somos zombados, será o céu. Bem-aventurados, abençoados somos nós que cremos e não vemos. Você que creu e não viu, você é abençoado. Nós somos abençoados por Deus quando nós decidimos andar como Ele andou. Então, nossa primeira semana, que vai ser semana que vem, nós vamos falar sobre esses princípios de quem são abençoados por Deus. Quem são essas pessoas? A lei de Deus e a atitude do cristão. Jesus que explicou que Ele veio para cumprir a lei de Deus na perfeição. Eu lembro no seminário que o Dr. Holler, que é o nosso professor sobre o Espírito Santo, ele falou, a primeira frase que ele disse foi: Jesus andou sobre a lei, mas ele cumpriu a lei. Você vai ver que em todo o tempo, no Novo Testamento, Jesus volta referindo ao Velho Testamento. Quando Jesus está nos 40 dias no deserto, que Satanás começa a debater com Jesus, e em todo o tempo ele volta lá em Deuteronômio para dizer para o Satanás quem ele era. Queridos, Jesus não desprezou a lei. Ele não desprezou o Antigo Testamento. E muitos de nós achamos que o Antigo Testamento não precisa ser lido, não precisa ser vivido. Eu quero dizer algo para você. Tudo que está no Antigo Testamento, ele está sendo cumprido no Novo Testamento. Jesus não aboliu o velho. Jesus não anulou o velho. Ele só disse para mim e para você o seguinte: a graça veio. O que antes precisava de sacerdote, o que antes precisava matar um cordeiro, o que antes era a ferro e fogo, hoje veio a graça. E a graça te encontrou para que você faça a diferença na sua vida. A graça encontrou a sua vida. O Novo Testamento, ele só veio para dizer para mim e para você o seguinte: a graça de Deus veio, mas ela não veio para quebrar uma lei. Jesus não quebra princípios. Porque quem quebra princípios, hoje, ali na frente o princípio vai quebrar com ele. Mas Jesus foi o primeiro a nos ensinar o seguinte: nós devemos cumprir aquilo que o Pai determinou. Então eu abro um parênteses para falar, tem gente que fala assim, dízimo não está no Novo Testamento, de fato não está, mas ele está no Velho. E dízimo é o princípio, e princípio não se negocia, princípio se cumpre. Nós devemos cumprir os princípios que foram deixados no Velho Testamento.
Os 10 mandamentos, que são condutas de nós cristãos, são princípios que devemos trazer até hoje. Princípios de bem-aventurança, princípios de caráter, princípios de honra, princípios que o Senhor deixou para mim e para você, para dizer, olha, você quer parecer comigo? Ande como eu andei. Viva como eu vivi. Faça como eu fiz. Os mandamentos de Deus são muito mais do que regras exteriores. O coração é tão importante quanto as nossas ações. Queridos, as regras, elas vêm para nos ensinar. E o Senhor está dizendo para nós o seguinte, o seu coração, ele precisa estar pronto para receber todas as regras que eu deixei. Para que você viva isso com leveza. Para que você viva isso da melhor forma. As regras, ela não vem para dizer para você o seguinte, você não pode só. Mas a regra vem para dizer para você o seguinte, você tem que ter uma conduta separada. Uma conduta ilibada. Assim, odiar o irmão é tão errado quanto matar o irmão. Cobiçar ou divorciar para casar com outra pessoa é igual cometer adultério. Se nós voltamos no Antigo Testamento, nós podemos encontrar o seguinte, quando Moisés fala isso. Ele fala sobre as nossas condutas, sobre, olha, se você quer algo, não vai lá cobiçar. Se você quer uma mulher, não vai cobiçar a mulher do outro, não. Ora ao Senhor, Ele vai te dar, Ele vai te promover. Você quer algo, não tem inveja. Peça para que o seu Pai, que é dono de tudo, te dê. Queridos, em todo tempo a gente vai vendo que o coração de Deus vai nos direcionando nas regras e nos princípios que Ele deixou. Ele nos deixou tudo isso. E Ele deu a graça para nos ensinar que hoje nós somos livres. Somos livres para viver aquilo que Ele tem para nós. Mas jamais podemos esquecer do sacrifício dele na cruz. Jamais devemos esquecer do que Ele deixou como regra, como padrão. E padrão nós temos que seguir. Porque lá no grande dia, Ele vai abrir o livro da vida e Ele vai perguntar para mim e para você, por que você quebrou esse princípio? Por que você abriu mão desse princípio? Então lembre, princípio não é para negociar. Princípios são inegociáveis. E ele vem para nos nortear. Terceiro princípio que nós vamos aprender é que ajudar os pobres, a oração e o jejum. No Sermão da Montanha, Jesus explicou que as boas ações devem ser feitas por amor a Deus, não por querer a admiração de outras pessoas. Queridos, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas tem gente que precisa falar. Mas a Bíblia me ensina o seguinte, que eu dou com uma mão, a outra não precisa saber. Você não precisa dizer que você saiu fazendo boas ações, que você pegou tudo que você tinha e deu. Não. O Sermão da Montanha te ensina o seguinte, você precisa andar. E como você vai andar na sua vida, o que você fizer no seu andar, não fique divulgando. Não fique dizendo, eu fiz. Quem fez isso? Os fariseus. Tudo que eles faziam na época deles, eles queriam publicar. Queridos, esse negócio de tudo que você quer fazer, você põe em rede social, para quê? Nós não precisamos ficar publicando. É o Senhor que dá o crescimento. É o Senhor que promove. É o Senhor que dá para nós o reconhecimento. Queridos, quem tem que ver é o nosso Deus. É Ele que vê. É Ele que vê. É igual jejum e oração. A Bíblia fala que quando você está jejuando, você tem, a semana que você tirar para fazer jejum, eu vou te dar um conselho. Vista a sua melhor roupa. Faça a melhor maquiagem. Faça o seu melhor e vá para onde você tem que ir. Tem gente que quando está jejuando, ele fica parecendo que ele está doente. Ai, eu estou jejuando, então eu estou mal, porque, você sabe, uma dor de cabeça. Ai, uma dor porque eu estou jejuando o estômago. Querido, então pare, seu jejum está sendo em vão. Seu jejum está sendo jogado fora. A Bíblia fala que quando tu jejuares, não deixe com que os outros saibam. Porque jejum é para a sua carne, para matar ela. Não é para você ganhar a bênção. Jejum não é para você adquirir bênção celestial, querido. Jejum é para que a sua carne seja morta, para que Cristo reine através de você.
Quantas pessoas eu vejo falando, Jesus, eu vou jejuar 40 dias. Ah, mas na hora que terminar o 40º dia, Jesus, o Senhor tem que fazer isso por mim. Senão, Jesus, olha, não. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não é Deus de barganha. Se Ele quiser te dar, Ele vai te dar, você fazendo jejum, você não fazendo jejum. O jejum é para que a sua carne seja morta. Para que a vida do Senhor reine em você. Para que o coração do Senhor esteja sempre conectado com o seu coração. A mesma coisa que orar. Quando você orar, a Bíblia fala que quando você for orar, o que é para fazer? Entra no teu quarto, no secreto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Ô gente, para que eu vou para o meio de uma praça pública ficar gritando, sapateando? Se a Bíblia me manda no meu secreto, é simples, vai para o teu quarto. A partir do momento que você vai para o teu quarto, ali é o seu secreto com Deus. Ali o teu Pai está ouvindo e está te vendo. Você não precisa ficar em praça pública gritando, se batendo, não precisa. O que você precisa é ir para o seu secreto. Eu não sou contra você ir para monte, você ficar no monte orando, eu não sou contra isso. Mas eu quero dizer algo para você, você não precisa ir para monte toda vez para Deus responder a oração sua. Você precisa ir para o seu quarto, em secreto. O monte é lugar de ensinamento. A Bíblia fala isso. Todas as vezes que Jesus foi orar, ele saiu do meio da multidão e ele ia para o secreto. Aí nós invertemos. Toda vez que a gente vai orar, a gente quer ir para o meio da multidão, para o povo ver que nós somos mais santos. Ai, olha lá a santidade. Queridos, a Bíblia fala que eu tenho que ficar no meu secreto. Que em secreto teu Pai vai te recompensar. Em secreto teu Pai vai te ouvir. E as melhores orações não são aquelas que você faz no meio da multidão. Mas as melhores orações são aquelas que você faz no seu secreto com Deus. Larissa, o meu secreto não é meu quarto, mas meu secreto é meu carro. Uau, que legal. Então se o seu secreto é teu carro, bote a melhor música e ore ao teu Deus. E viva o que Ele tem para você. Peça a Ele. Ore a Ele e fala, Deus, eu peço para que o Senhor me direcione. Eu peço para que o Senhor esteja comigo. Que tudo que eu fizer, o Senhor esteja junto comigo. Queridos, no secreto. Ah, Larissa, meu secreto é lavando vasilha. É eu e minhas louças. Glória a Deus, você e suas louças. Então lave as suas vasilhas. Mas ore. Ore a Deus. Lá Ele vai te ouvir. Jejue. Jejue em secreto. E todas as vezes que for proclamado santos jejuns em nossa comunidade, você não precisa falar para todo mundo que você está de jejum. Simplesmente, faça o jejum e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Quando você for convidado para fazer uma boa ação, faça a boa ação. Mas não precisa ficar falando o que você fez. Quem precisa ver, já viu. Afinal de contas, Ele é o dono das suas finanças. Faça o seu melhor. As preocupações da vida é o quarto princípio que nós vamos ver. O sermão da montanha ensina que se preocupar mais com as coisas de Deus. Queridos, eu não estou dizendo para você deixar de preocupar com o seu dia a dia. Não. Mas eu tenho que preocupar com a eternidade. Com aquilo que é de Deus. Mas as pessoas distorcem. Aí as pessoas não querem trabalhar, elas falam assim, mas a Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus. Reino de Deus. As pessoas confundem, o reino é viver a vontade de Deus. Quando o reino de Deus entra na minha vida e na sua vida, tudo que eu fizer no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu secular, o reino está sendo implantado. Quando o Senhor fala para mim e para você o seguinte, que eu devo me preocupar com as coisas de Deus, Ele está dizendo para mim e para você o seguinte, se preocupe em ter um caráter que Cristo teve. Porque tudo que você fizer reflete quem Deus é. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver Deus. Elas vão ver o reino de Deus fluindo através de você. Então, quando o reino de Deus está na sua vida, quando o reino de Deus entra em você, você não precisa deixar de fazer as suas coisas. Você não precisa deixar de buscar aquilo que o Senhor mandou você fazer. Porque a Bíblia fala que todo trabalhador é digno do teu salário. Você ficar deitado, esperando as coisas virem,
e achar que só ficar o dia inteiro lendo a Bíblia e orando, dinheiro vai cair do céu. As pessoas vão bater só na sua porta e dizer, ó, eu vou te dar isso. Não. Até a formiga, o Senhor diz para ela procurar alimento. Se você olha o passarinho, lá em casa vira e mexe tem ninhos de pardais. Vira e mexe. E toda vez eu vejo o passarinho buscando alimento para os filhos. Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você? Trabalhe, que eu te recompenso. Mas que sempre o reino do Senhor esteja na sua vida, nas suas atitudes. Quem põe Deus em primeiro lugar não precisa ter medo do futuro, porque Deus vai suprir as suas necessidades. É o que eu disse. Quando o reino de Deus está como princípio na sua vida, quando o reino de Deus é o seu melhor lugar para estar, quando o reino de Deus te governa, cara, nós não precisamos preocupar com o nosso futuro. Esses dias minha mãe me ligou, fiz inscrição para um concurso, falei, mas e quem vai prestar o concurso mesmo? Você. Falei, não, filha, eu estou satisfeita onde eu estou e como eu estou e fazendo o que eu estou fazendo. Não, mas o seu futuro? Quem me chamou, me comissionou. Continuo trabalhando firme e forte naquilo que Deus me chamou. Mas eu não quero prestar um concurso. Eu não preciso disso. Agora não. Mas quando o reino de Deus, ele faz parte dos seus pensamentos, o seu futuro se a sua vida está nas mãos de Deus, está tudo certo. Você não vai temer o seu futuro. Porque você sabe quem te chamou. Você sabe quem te comissionou. E Ele é fiel para cumprir as palavras dele. Em todo o tempo na palavra de Deus, nós vamos ver um Deus fiel. Um Deus que supre a necessidade. Quantas vezes eu vi pessoas que estão no centro da vontade de Deus, que vivem como Deus quer, que o reino de Deus está enxertado nele. E eu vejo Deus suprindo a necessidade deles em tudo. Nós temos irmãos aqui na nossa igreja que começou a pandemia com a sua empresa. E eu lembro da pessoa falar assim, Lari, se Deus não fizer, não tem jeito. Eu falei, preocupa não que Deus vai fazer. O ano passado saiu um negócio do governo federal, o contador ligou para essa pessoa e falou assim, viu, tem liberado para você uma quantia X. Você pode pegar para você investir. Essa quantia fez um ano inteiro o negócio girar. Mas a pandemia não acabou ainda. E eles abriram um novo empreendimento. E na época que eles abriram, a pandemia estourou. E ela começou, e agora? E eu nunca esqueço as frases dela. Deus que me deu, Ele sabe como Ele vai fazer. E Deus está honrando. Todos os dias Deus tem feito o melhor para essa família. Sabe o que é isso? Quando o reino de Deus faz parte do seu propósito. Quando o reino de Deus está sendo o seu alvo. Tudo que você colocar a mão será próspero. Aonde você pisar será próspero. Tudo que você fizer será próspero. Porque a Bíblia fala isso. Quando a vontade de Deus reina em você, a prosperidade está com você. Então, meu querido, não preocupe com o seu amanhã. O Sermão da Montanha me ensina isso. Que eu devo me preocupar em estar no reino de Deus. É melhor procurar as bênçãos espirituais, que concentrar apenas nas coisas terrenas, que logo passarão. Se o meu coração está voltado em fazer a vontade de Deus, as coisas terrenas é consequência. Elas vão te alcançar. Mas o reino de Deus tem que ser como alvo. O reino, a vontade de Deus. É tudo que você fizer, você orar. Pai, é da tua vontade isso? O Senhor quer que eu faça esse negócio? O Senhor deseja que eu faça isso? E se for da vontade de Deus, Ele vai aprovar. E aí, querido, pode vir pandemia, pode vir o que for. Quem te chamou e quem te comissionou, Ele vai te dar o sustento. Ele é Deus para isso. Põe o reino no seu alvo. O Sermão da Montanha nos ensina também sobre julgar os outros. A hipocrisia é um grande perigo, que todo seguidor de Jesus deve evitar. Quem aponta o erro da outra pessoa deve primeiro se examinar a si mesmo, porque poderá estar sendo condenado. Lembra de Paulo? O que Paulo fala aos Coríntios?
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Querido, quem se examina é você mesmo. Mas o nosso erro, principalmente em Santa Ceia, é olhar para a pessoa que está ceando e falar assim, mas você está pecando, você está traindo, você está fazendo isso, você está roubando. Querido, não precisa você examinar o outro. Examine-se, pois, a si mesmo. Uma certa vez aconteceu comigo. Eu tinha um discípulo e esse discípulo ele estava andando em caminhos tortos. E no meio de uma ceia ele veio e trocou o cálice comigo. E algumas pessoas viram isso. E aí, na mesma semana, começaram a me perguntar, mas como que você troca o cálice com ele? Como que você permite? Eu só respondi o que Paulo fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois come e beba. Para que eu vou julgar os outros? A Bíblia me fala que tem gente que vê a trava no olho do outro, mas não vê nos seus olhos. Veja primeiro em você, examine, pois, a você a sua conduta, para depois você falar do outro. Para depois você dizer sobre o outro. E nós temos o péssimo hábito de estar julgando as pessoas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Cuidado com isso. Cuidado. Sexto princípio fala sobre falsos profetas. Jesus explicou que a chave para identificar falsos profetas é por seus frutos. Gente, cuidado. Eu lembro agora em março, aconteceu uma profecia. E uma pessoa chegou e falou assim, vai acontecer, dia 30 de março vai ser o dia do terror. E eu cheguei para essa pessoa e falei, pelo amor de Deus, gente. A profecia não vem para isso, para trazer terror para o povo, não. Estuda só profecia. Não, porque o pastor está falando. Falei, filho, deixa eu te dizer algo. A profecia vem para consolo, para edificação e para confirmação. Ela não vem para trazer terror, medo. Pelo menos todo o tempo que eu estudo sobre profecia eu vejo isso. E Provérbios fala que ai daquele que diz que Deus falou e Deus não falou. E aí passou o dia 30, o negócio não aconteceu. E esse pastor que falou foi literalmente pisoteado na internet. E algumas pessoas vieram falar comigo sobre isso. Eu fiquei triste porque não se cumpriu. Eu só falei assim, olha, Provérbios me adverte que eu tenho que tomar cuidado quando eu estou falando em nome de Deus, aquilo que Deus não disse. Querido, você que é profeta do Senhor, entenda algo. A Bíblia manda ver os frutos. Analisar eles. A profecia, toda profecia, não tem essa. Toda profecia se confirma aqui. Mike Massa, um dos nossos professores do seminário, toda vez que ele falava sobre o mundo bíblico, ele falava, se você receber uma profecia, a primeira coisa que você vai falar para Deus é, Deus, confirma na tua palavra. E eu lembro claramente, quando Deus falou para mim que eu ia para os Estados Unidos, Ele me abriu em Mateus, e Ele falou para mim sobre Ele falou assim, aquele que deixar pai e mãe, aquele que abandonar tudo e me seguir e fazer aquilo que eu estou determinando, eu estarei. Conheço pessoas que recebem profecias, mas não olham na Bíblia. E depois a profecia não cumpre e quer culpar Deus. Deus não é culpado por pessoas que querem dizer coisas em nome dEle. Aquilo que Deus não disse, não fale que Deus disse. O que Deus disse, Ele vai cumprir. Porque a Bíblia me fala que Ele não é filho do homem para que se arrependa. A Bíblia me fala que Ele é fiel em toda a sua palavra. O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus vela pela sua palavra. Mas tem muita gente querendo se promover com profecias falsas. Tem muita gente querendo promover o seu nome. E eu vou dizer algo para você. Todo grande profeta de Deus, quando ele entrega uma profecia, a bandeira que ele levanta é o nome de Jesus. Lembro-me claramente quando Cindy Jacobs, em 2013, se eu não me engano, 2013 ou 2014, no Congresso de Louvor e Adoração diante do trono, ela deu uma profecia sobre o Brasil. E ela falou claramente que se o brasileiro não restaurasse a oração, os seus joelhos, o Senhor abalaria a economia do Brasil de tal forma que as pessoas não iriam entender.
que Deus iria extinguir o principado da corrupção. E, de fato, ela profetizou isso em 2013. Em 2015, começou uma loucura na economia do Brasil. Vocês lembram disso? A disparada do dólar. E tudo que Cindy Jacobs, tudo que ela falou, o Senhor cumpriu. Lembro-me quando eu estava vindo embora do Cefenai, pastor Alex Magno, homem de Deus demais. Ele me chamou na sala e falou assim, filha, senta aqui. Ele era meu pastor em Dallas. Deus manda te falar as seguintes coisas. E ele relatou tudo que iria acontecer na minha vida e na vida do Fernando por 3 anos. Até o que Deus estava fazendo nessa igreja, que ele ia colocar eu e o Fernando como líderes dos jovens, que ele ia fazer tudo, ele falou para nós. Queridos, eu lembro quando o Fernando foi mandado embora da Fiat. Eu lembro de eu chorar e o Locato como um pai. Ele veio na minha sala e falou assim, Larissa, para de chorar. Deus sabe o que ele faz com você e com o Fernando. Cheguei em casa, eu falei, amor, Deus me lembrou do negócio que ele falou comigo lá em Dallas. Peraí, deixa eu abrir. Tudo se bateu. Tudo. Homens de Deus, que são profetas de Deus, eles falam e o Senhor cumpre. Cuidado com falsos profetas. E tem muitos nessa geração. Olha os frutos. Tem pessoas querendo enganar as outras. Mas esses falsos profetas não ficarão escondidos, tá? Serão revelados. E por fim, falaremos sobre o melhor alicerce para a vida. As palavras de Jesus são como uma rocha, aonde quem é sensato constrói a sua casa. Outras pessoas se confiam em outros ensinamentos, ignorando a verdade de Jesus. Não têm bases sólidas, não resistirão quando vier a tempestade. Queridos, tudo que Jesus fala é palavra sólida, é rocha. É uma rocha inabalável. Sermão da Montanha fala sobre isso. Nós precisamos ter bases sólidas, gente. Tem muito crente construindo a sua casa em lugares de areia. E o Senhor está dizendo para nós construirmos a nossa casa em rochas, em terrenos fortes. Porque quando vir a tempestade, nós seremos fortalecidos. Construa a sua casa na rocha que é Cristo, nos ensinamentos da palavra de Deus. Eu posso concluir que o sermão da montanha é que quem segue os ensinamentos de Jesus sempre ficará firme. Os seguidores de Jesus, além de serem abençoados, serão chamados para ser bênção. Assim como o sal dá sabor à comida e a candeia ilumina a casa, os crentes devem abençoar as pessoas à sua volta. Os seguidores de Jesus devem sempre procurar um padrão mais alto, que começa no coração e depois reflete nas ações. Devem amar os inimigos, perdoar em vez de procurar vingança e serem sempre honestos, sem necessidade de fazer juramentos. Concluo também que ele explicou que Deus ouve as orações de quem crê e não desiste. Ele tem muitas coisas boas para dar aos seus filhos, mas ele também espera que seus filhos peçam e aprendam a perdoar. Eu posso concluir que parte dos ensinamentos do Sermão da Montanha são repetidos em várias outras partes dos 4 dos evangelhos. Jesus provavelmente repetia seu discurso, porque era muito importante que as pessoas lembrassem desses ensinamentos. Eu posso concluir que o Sermão da Montanha é para mim e para você manual. Não tem que ser desprezado. Os evangelhos, eles têm que estar fixados no seu coração com todos os livros da Bíblia. Mas eu posso concluir que o Sermão da Montanha é o nosso norte. Então vem comigo para essa jornada. Quarta-feira que vem estaremos reunidos para falar sobre quem são os abençoados por Deus. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha um restante de noite abençoado. Que a graça de Deus esteja sobre você. Eu quero orar com você essa noite e te abençoar. Deus, que o teu grande amor nos envolva. Que o teu perdão nos envolva. Que sejamos santos e separados. Que o nosso coração seja cheio do Senhor dia após dia. Eu te agradeço por esse privilégio, Deus, que estamos aqui reunidos para te ouvir,
para te conhecer e para viver o centro da tua vontade. Obrigado porque o Senhor nos chamou para estarmos aqui nesses dias. Nós te amamos, Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.